Glória a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Gostaria de ler um texto com os irmãos, no livro de Apocalipse 3, 14. Apocalipse, ele assusta um pouquinho a gente, né? Mas glória a Deus. Mas não precisa assustar. Glória a Deus. Apocalipse 3, 14. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és um infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Eu sei que tu já estás aqui, eu sei que tu já se manifestou neste lugar, mas eu preciso da tua graça sobre este lugar. Espírito Santo, que tu venhas de encontro com cada coração nesta noite, Pai. Que tu, Senhor, venha entrando em cada coração, e assim como a tua palavra diz, que a tua palavra ela é como uma espada, Pai, e que nessa noite ela entre, Senhor, em cada coração, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, na tua presença, Senhor, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós, e ouvindo a tua voz. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Senhor, me usa como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre uma das 7 igrejas de Apocalipse. Nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. Jesus usou aqui uma característica estrutural dessa cidade de Laodiceia, onde havia também a igreja de Laodiceia. Eu vou contar um pouquinho da história para nós podermos entender, para mostrar como estava o estado espiritual daquela igreja em Laodiceia. Essa igreja ela ficava na Ásia, hoje na Turquia, localizada na Turquia, e era uma região muito rica. As ruas de Laodiceia, elas eram de mármores, elas eram feitas de mármore. Eles trabalhavam muito com a indústria têxtil, e ela era uma cidade riquíssima. E eles trabalhavam com um tipo de lã e uma coloração negra que ela era específica, que não se encontrava em nenhum lugar, a não ser lá em Laodiceia. E eles eram extremamente ricos, porque eles exportavam para todo o mundo aquele tipo de lã que eles tinham. Ali também tinha uma escola de medicina, onde eles produziam colírio para os olhos, e eles também cuidavam dos ouvidos. E eles produziam esse colírio famoso, que ele era reconhecido em todo o mundo greco-romano. Então, era uma cidade muito próspera, era uma região muito próspera, eles eram riquíssimos, muito abastados. Também, se vocês forem ler a história, vai falar que tinha muitos bancários, muitos empresários ali, então era uma cidade extremamente rica.
E apesar deles serem muito ricos, eles precisavam de água quente para que eles pudessem tingir aqueles tecidos, aquela lã, para eles poderem exportar. E eles não tinham água lá. Então eles fizeram um dos maiores arquedutos para que eles pudessem receber essa água, para que eles pudessem produzir, tingir, né? E conseguir fazer o trabalho deles. Então eles construíram um arqueduto muito grande lá para poder produzir esses tecidos. E o que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia? Então ele pegou um contexto da cidade, da situação estrutural que eles viviam ali, para ele poder falar com a igreja. A situação que a igreja estava vivendo naquele tempo, a igreja de Laodiceia. Jesus disse que eles não eram nem quentes e nem frio, mas que eles eram mornos e que ele estava a ponto de vomitar. Porque o que estava acontecendo dentro da igreja estava causando náusea nele. Estava causando um desconforto de tamanha era a mornidão daquela igreja naquele tempo. Como eles viviam da água quente, eles precisavam, para produzir, eles precisavam que chegasse água quente lá, mas a água quente não chegava até eles. Era muito longe de onde eles conseguiam essa fonte para a água vir, então até a água chegar neles, a água já estava morna. E eu vejo assim que, assim como nós falamos das parábolas, Jesus ele nos mostra e ele nos faz pensar nas situações ao nosso redor, onde nós estamos, para ele poder muitas vezes falar conosco. Porque muitas vezes nós estamos tão cegos espirituais ou tão perdidos naquilo que nós estamos fazendo, que muitas vezes ele vai precisar exemplificar de alguma forma para que nós possamos entender. Porque tudo aquilo que é visual ou tudo aquilo que a gente consegue entender dentro de um contexto, fica mais fácil para nós entendermos. Então Jesus, ele estava ali falando para eles sobre essa questão. E eles viviam da água quente, mas eles não tinham essa água quente para produzir. Eles precisavam dela, mas eles não tinham ela. O que Jesus estava falando? Vocês precisam ser quentes, estava falando para a igreja. Mas vocês não são. Vocês não têm o que é necessário. Vocês não estão buscando o que é necessário. Vocês precisam disso para que vocês possam produzir frutos, para que vocês possam produzir coisas para o reino. Mas eles não tinham, porque quando chegava neles, a água já estava morna. Eles também não tinham água fria para eles poderem beber. Eles bebiam água que eles importavam. Eles também precisavam importar a água para que eles pudessem tomar, porque a água deles era uma água morna. É como você fosse lá, esquentasse uma água, esquentasse mesmo, né? É natural, esquentasse no fogo lá, dar uma mornada para fazer um chazinho e tomar. E essa água causava ânsia de vômito. E era isso que Jesus estava falando. Vocês são mornos. Isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão gerando, está causando náusea em mim. Então Jesus estava falando, melhor fosse que vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. O que vocês têm não produzem nada. O que vocês têm é infrutífero. E Jesus estava ali duramente repreendendo a igreja de Laodiceia por conta da situação que eles estavam vivendo. Por eles serem muitos ricos, terem muito dinheiro, a igreja de Laodiceia, ela foi feita com tudo que vocês possam imaginar de beleza, de tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, eles compraram e colocaram naquela igreja. Então havia muita riqueza. Só que o que Jesus estava falando, que ali tinha muita aparência, mas não tinha o necessário. Tinha aquilo que enchia os olhos dos homens, mas não estava agradando o coração de Deus. Toda aquela riqueza que tinha, toda aquela pompa, ela estava sendo reprovada por Deus.
Ela tinha uma aparência, mas eles estavam mornos espirituais. E nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que também é aparência na nossa vida, com tudo aquilo que parece ser, mas não é, com tudo que muitas vezes nós estamos produzindo que parece ser para o Senhor, que parece que nós estamos fazendo com o nosso coração, que parece que nós realmente estamos dando para o Senhor. Só que muitas vezes nós nos pegamos fazendo para nós mesmos, fazendo para as pessoas, fazendo para agradar as pessoas. E foi isso que causou náusea no Senhor. O Senhor estava falando: você disse que é cheia de riqueza, de bens, que não tem necessidade de nada, mas você não sabe que você é pobre, infeliz, desgraçado, miserável, pobre e cego. E eles receberam esse confronto duro de Jesus, porque a igreja estava perdida em meio ao que eles estavam fazendo. Como eles tinham muito dinheiro, eles estavam preocupados com aquilo que eles estavam fazendo, e eles deixaram o Senhor de lado. E eles começaram a fazer coisas que eram bonitas, mas onde não tinha presença. Eles começaram a fazer coisas que não era para o Senhor. É a mesma coisa de nós estarmos dentro da casa do Senhor. De repente uma pessoa aqui adorando ao Senhor, ou ministrando, mas a motivação do coração é errada. São coisas que muitas vezes nós começamos a fazer, que vai tirando o Senhor e nós começamos a empurrar Ele para fora. E Jesus estava falando: seria melhor você ser frio, porque o frio, ele não parece, ele não tem aparência, porque quando você olha, você sabe que ele está frio mesmo, que ele está frio, que ele precisa, que ele não tem nada para dar, que ele não tem nada para oferecer, porque ele está frio. Se uma pessoa chegar, ele não tem nada para dar, porque ele também tem uma necessidade espiritual, e a vida dele é evidente. Tudo que nós fazemos, ou tudo que nós falamos, evidencia o que está dentro de nós. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, a pessoa que é fria, todo mundo vê. Não adianta ela querer enganar, ela pode fazer 1000 coisas, mas a pessoa, quando olha, ela sabe que ela é uma pessoa fria espiritualmente. Então, Jesus estava falando: é melhor você ser assim do que você ser morno, porque você tem uma aparência, uma falsa adoração, uma falsa identidade com Deus, mas você não tem. Era isso que Jesus estava falando, porque a pessoa pode até falar, pode recitar versículos bíblicos, pode falar de Jesus, mas se ela não estiver jorrando aquilo que vem do Espírito na vida de outras pessoas, aonde ela passa, naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, as pessoas vão perceber, há uma evidência nisso. E era isso que Jesus estava confrontando aquela igreja. E as pessoas que chegam até nós, se a pessoa estiver fria, ela não vai ter nada para dar, ela não tem nada para oferecer. Ela não tem nada que possa ajudar a matar a sede de outras pessoas. E eles estavam longe da presença, mesmo estando dentro da igreja, eles estavam numa apostasia. E o que é uma apostasia? É um abandono da fé. Ah, não, mas eu não deixei de ir na igreja. Mas tudo aquilo que começa a competir com o Senhor, na verdade, a apostasia é um afastamento, é uma rebelião. Também se usa como um divórcio, aquilo que nós deixamos Deus lá, e agora eu vou viver a minha vida independente, eu quero fazer isso. E nós muitas vezes entramos nessa apostasia dentro da igreja. Estamos dentro da igreja, mas estamos mornos. Estamos dentro da igreja, mas não estamos buscando a presença. Estamos dentro da igreja, estamos cantando, aqui não tem dança, né? Estamos dançando, estamos adorando, estamos pregando, mas estamos mornos. A presença do Senhor não está, a glória do Senhor não está, porque nós estamos vivendo uma vida de aparência.
E Jesus estava dizendo: vocês também não são quente. Vocês não têm o necessário para produzir mudança e transformação na vida dos que chegam. Porque as suas fontes não são boas. Porque a água, quando chegava ali no arqueduto, ela já estava morna. Jesus estava falando: vocês também não são quentes. Vocês não têm como produzir. Porque vocês não têm para dar aquilo que nós não temos para dar. Não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. A gente dá somente aquilo que a gente tem. Então Jesus estava confrontando aquela igreja. Vocês podem ter tudo que vocês acham importante, mas o necessário vocês não têm. Aquilo que produz mudança, aquilo que produz transformação, vocês não têm. Vocês são cheios de arrogância, mas vocês dependem dos outros. Vocês acham que vocês são tão poderosos, vocês acham que tem um templo lindo, uma igreja linda, vocês acham, mas vocês são arrogantes, porque vocês dependem de outros. Então Jesus chama ali a igreja para um momento de reflexão e de voltar ao arrependimento, de voltar à presença, de voltar a colocar Ele no centro de onde eles estavam, de onde eles haviam tirado Jesus. E o mais engraçado é que ali perto havia uma cidade chamada Colosso, que eles tinham água fria. Eles tinham água. E havia uma outra cidade ali próxima que ela chamava Hierápolis, e ela tinha água morna, água quente. Mas Laodiceia, ela não tinha nem a fria e nem a quente. Ela estava rodeada por aqueles que tinham, mas eles não tinham nem a fria e nem a quente. Eles eram mornos. E Jesus, ele usa esse contexto daquela cidade para chamar a atenção da igreja, para repreender a igreja, para que eles voltassem ao primeiro amor, para que eles voltassem para a presença, porque tudo que ele queria não é que eles fossem frios, mas que eles fossem cheios do poder de Deus, que eles fossem quentes, que eles fossem fervorosos, que eles buscassem a presença, como na igreja primitiva. E eles perderam isso no meio do caminho, e eles são confrontados por Jesus. E Jesus falou assim: vocês são mornos, vocês podem ter riqueza, vocês podem ter beleza, mas aquilo que vocês precisam, vocês não têm, vocês só têm aparência. Jesus estava falando: a sua água não mata a sede, a sua água não cura, a sua água ela é inútil. Ele estava dizendo que a espiritualidade da igreja de Laodiceia, ela era inútil, que chegava a dar náusea, que a arrogância deles os deixou completamente cegos, miseráveis, nus espirituais. Eles praticamente empurraram Deus para fora da igreja e deixou a apostasia entrar dentro da igreja. Eles estavam sendo advertidos pelo Senhor. Jesus estava dizendo que o estado deles de autossuficiência, que a sua falsa confiança estava dando vontade de vomitar nele. E Jesus falou assim: eu conheço as suas obras, vocês podem enganar os outros, mas a mim não enganam, porque o som dos corações. Jesus estava dizendo que a igreja, ela não oferecia calor necessário, nem cura, nem refrigério para aqueles que estavam cansados, exaustos, precisando de uma palavra, precisando de cura, precisando de restauração. Quem chegasse ali, eles não tinham nada para oferecer. Que havia uma falsa espiritualidade no meio da igreja. E o Senhor chama a atenção deles para o arrependimento. E a igreja, ela se achava independente. Nós temos falado muito aqui sobre quando nós queremos ser independentes do Senhor. A gente tem falado bastante isso na sexta. Todas as vezes que nós queremos ser independentes de Deus, as coisas não dão certo. Adão quis ser independente de Deus quando ele comeu o fruto no Éden. E ele perdeu a autoridade. Ele perdeu o poder. Ele perdeu a unção. Porque ele queria
não ser mais conduzido por Deus, mas pela vontade dele. Todas as vezes que nós queremos nos tornar independentes, nós perdemos a presença, nós perdemos a nossa autoridade e nós perdemos a nossa unção em Deus. E a igreja estava infrutífera. Eles tinham uma beleza externa, mas não tinham o que oferecer. E o que Jesus estava falando para aquela igreja, e hoje ele fala para mim e para você, que nós precisamos tomar cuidado com a nossa autossuficiência, com aquilo que nós fazemos que é exterior. Porque todas as vezes que nós fazemos coisas que são exterior, que não produz frutos de arrependimento, que não produz salvação nas pessoas, que não produz cura, que não produz restauração, nós estamos entrando neste lugar de apostasia e nós estamos perdendo a nossa autoridade em Deus, nós estamos saindo do lugar, nós estamos nos desalinhando da presença do Senhor, mas o Senhor nos chama nessa noite a voltar a este lugar da presença do Senhor, a ouvir a voz dele e a ouvir o que ele está falando, como que ele está querendo direcionar, a voltar ao princípio de todas as coisas, porque muitas vezes nós estávamos na igreja, vivendo uma vida plena com o Senhor e decidimos viver o que nós queríamos e decidimos viver a nossa vida longe de Deus, sem a presença, independente do Senhor, fazendo as nossas coisas, aquilo que nos agrada, aquilo que enche o nosso coração, aquilo que nos satisfaz, e perdemos a presença do Senhor. Saímos da presença, colocamos coisas no lugar do Senhor, começamos a colocar coisas que competem com o Senhor, e tudo aquilo que compete com o Senhor é idolatria. Tudo aquilo que compete com o Senhor, que tira o Senhor do lugar dele, nós estamos colocando ele para fora e colocando outras coisas no lugar que é dele, porque nós queremos ser independentes. E a apostasia também fala que é rebeldia. Nós nos rebelamos e entramos por outro caminho. E se nós formos ver o que é rebeldia, é pior do que pecado de feitiçaria. Se nós começarmos a puxar para onde nós estamos indo, nós vamos nos perdendo completamente. E tem hora que nós olhamos e falamos assim: Senhor, por que eu estou tão fria? Por que o meu coração está tão gelado? Por que eu não sinto a presença? Por que eu não ouço mais a voz do Senhor? Porque nós saímos do nosso lugar, porque nós saímos da presença, porque nós fomos fazer outras coisas, nós fomos fazer coisas que agradam o nosso coração, que enchem os nossos olhos, coisas que vão gerar coisas para as pessoas e não para o Senhor, e nós começamos a sair da presença do Senhor. E a pergunta para mim e para você nessa noite é: como está a sua fonte? A fonte de Laodiceia, ela estava morna, ela não produzia nada, ela não produzia arrependimento, ela não dava frutos, ela não produzia cura, ela não produzia libertação, eles não tinham nada para oferecer. Como está a sua fonte nessa noite? Você tem bebido da fonte chamada Jesus? Quando as pessoas chegam a você com um problema, com uma dificuldade, você tem o que dar? Você tem o que oferecer para as pessoas? Ou você terceiriza para outras pessoas? Ou você passa para outras pessoas para fazer? Porque você fala: eu não posso, eu não tenho condição. Eu confesso que eu já vivi isso. E é um negócio muito ruim. Faz muito tempo. Mas uma época eu estava bem assim, estava bem apostatada mesmo. E uma pessoa no meu trabalho pediu para que eu orasse com ela. Eu me senti tão indigna. Falei: eu não tenho condição, eu não tenho nada para dar. Não tenho nada. Mas eu fui para minha casa. E eu fiquei envergonhada, Eu orei pela pessoa, mas eu fiquei envergonhada. E eu falei: eu nunca mais passo por isso. Eu nunca mais quero passar por essa situação. Porque isso não representa o meu Deus. Isso não representa quem eu sou. Isso não representa de quem eu sou filha. E muitas vezes nós entramos neste lugar.
mesmo estando dentro da igreja. Naquela época eu não estava muito firme na igreja, não. Mas aquilo para mim foi uma lição. E eu aprendi com a minha lição que eu represento o meu Pai aqui na terra. E que nós precisamos todos os dias buscar a presença dEle. Nós precisamos todo dia nos encher da presença do Senhor. Nós não podemos estar apostatando, nós não podemos ficar mornos, mas nós temos que ser cheios da presença do Senhor. Nós precisamos ser fervorosos, buscar o Senhor, ouvir a voz do Senhor. E eu não estou falando fervoroso de orar e falar alto e de gritar, não é isso, mas de ter a sua vida cheia do Espírito Santo, porque muitas pessoas não oram alto, não falam alto, mas são cheios da presença, e outros falam e não são. Não é sobre isso, não é sobre uma aparência. Era isso que Jesus estava falando, sobre aparência. Muitas vezes as pessoas podem orar alto, podem gritar, mas são aparências, não têm frutos, não transbordam, não jorram na vida de ninguém. Era sobre isso que Jesus estava falando. Vocês não podem viver uma vida de aparência, que as pessoas olham e acham que tem alguma coisa, mas quando jorra não tem nada, quando abre a boca não tem nada, não sai nada. Quantas pessoas às vezes chegam para falar de um problema e a gente fala, eu estou na mesma situação, não posso te ajudar. Por quê? Porque nós estamos mornos, porque não temos nada para oferecer. Mas nós precisamos buscar na fonte chamada Jesus. Jesus é a nossa fonte inesgotável. Ele é a fonte que jorra, Ele é a fonte que transborda em nós. E quando Ele te encher, você vai transbordar na vida de outras pessoas, você vai abençoar outras pessoas, porque você vai estar cheio dessa fonte inesgotável. Só que nós só vamos estar cheios dela se nós formos para a presença dEle, buscar dEle, aprender com Ele, ouvir a voz dEle. Aí nós estaremos cheios da presença do Senhor. Porque quantas vezes nós nos encontramos secos espirituais, dentro da igreja, religiosos. A religião nos mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito transborda, o Espírito muda histórias, o Espírito nos leva mais além, Ele nos faz avançar, Ele nos faz conquistar. Mas a religião nos paralisa, ela nos deixa estagnados no meio do caminho. E o desejo do coração do Senhor é que nós tenhamos atitudes sinceras e íntegras diante dEle, não pela metade. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que se nós formos mornos, se nós formos cristãos meia boca, nós corremos o risco de sermos vomitados por Ele. Por conta da riqueza de Laodiceia, eles se tornaram arrogantes, nus, e não conseguiam ver o estado que eles estavam. Estavam vivendo de aparência. Muitas vezes, o nosso orgulho, a nossa arrogância, não deixa nós vermos onde nós estamos indo e o que nós estamos fazendo, de onde nós estamos saindo. Jesus estava dizendo: ainda que vocês produzem os melhores tecidos, os mais lindos, os mais belos, e vendam para o mundo todo, isso é só aparência, porque vocês não têm o que é necessário. Quantas vezes nós estamos produzindo coisas que nos afastam do Senhor e não conseguimos ver, porque nós estamos com uma cegueira espiritual. E o Senhor fala para eles assim: eu aconselho que vocês comprem de mim ouro fino, para que vocês enriqueçam. Eles eram ricos. Jesus estava dizendo para eles: essa riqueza de vocês, para mim não vale nada. Vocês, estava dando um conselho, vocês precisam comprar ouro refinado de mim, para que vocês enriqueçam. E vestes brancas, para vocês vestirem. Vocês fazem os mais belos tecidos, mas vocês precisam comprar vestes brancas. As suas roupas têm que ser lavadas no meu sangue, lavado no sangue do Cordeiro, lavado, restaurado e purificado, para que tampe a nudez de vocês,
porque vocês estão nus e não enxergam. Vocês não estão vendo o que vocês estão fazendo, para que a sua vergonha não seja exposta. E colírio para os teus olhos, a fim de que vejas. Eles faziam colírio em Laodiceia. Havia uma escola de medicina lá. Jesus estava falando: vocês fazem colírio, mas o que vocês estão fazendo não consegue cuidar dos olhos de vocês. O que vocês produzem não serve para nada. Vocês precisam comprar colírio de mim. Ele estava dizendo que a única forma deles terem uma visão espiritual e serem espirituais, espiritualmente ricos e adequadamente vestidos, eles precisavam de arrependimento. Que eles precisavam deixar de fingir ser espirituais e voltar ao primeiro amor. Tudo que nós produzimos longe da presença do Senhor, tudo que nós produzimos que não engrandece o nome do Senhor, são atos mortos, são atitudes mortas, revela o nosso coração. Eles tinham riquezas, mas eram miseráveis espirituais. Produzia colírio, mas estavam cegos. Quantas vezes nós estamos produzindo coisas, achando que é para o Senhor, ou achando que isso é bom? Quantas vezes nós trabalhamos e fazemos, corremos, produzindo coisas que não estão gerando nada, que não estão gerando nada no mundo espiritual, que não estão gerando nada na vida das pessoas, que não estão trazendo uma produtividade para o reino dos céus. Produziam coisas lindas, mas o Senhor disse: para mim isso nada serve. Que nós possamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos produzindo, com aquilo que nós estamos fazendo, pelos caminhos que nós estamos andando, porque nós podemos fazer o que for, na igreja, no trabalho, na nossa empresa, aonde nós estivermos. Se nós não tivermos a presença do Senhor, nada adianta, para nada serve. E o Senhor também nos chama nessa noite a esse tempo de arrependimento. E talvez você olhe para você nessa noite e você fale assim: mas comigo está tudo bem. Eu estou na presença, eu estou cheio do poder de Deus, eu estou cheio da unção, eu busco o Senhor, eu oro, eu leio a palavra, eu estou me enchendo, eu sou uma pessoa que, quando as pessoas chegam, eu tenho algo para dar, algo para oferecer. Amém. Mas se nós não temos, esse é o tempo de arrependimento. Esse é o tempo de nós nos voltarmos a este lugar, porque um dia nós estaremos diante do Senhor. E um dia nós prestaremos contas. Um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E Ele diz aqui: há uma promessa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa palavra foi para Laodiceia. Mas muitas coisas que foram entregues para João em Apocalipse é para o nosso tempo. Laodiceia estava nessa situação, mas hoje muitos de nós, muitas igrejas estão neste lugar, mornos, vazios. Nós somos casa, nós somos a igreja. Eu e você somos a igreja. Igreja não é a parede. Nós temos um lugar aqui onde nós nos reunimos para adorar o Senhor, mas eu e você somos a igreja do Senhor. Como está o seu coração nessa noite? Gostaria que você se colocasse em pé e que você fizesse uma reflexão no seu coração.
Peça para que o Espírito Santo te mostre se há mornidão no seu coração, se há frieza no seu coração. Peça para que Ele te fale. Peça para que Ele lance luz neste lugar. Se há frieza dentro de você, peça para que o Senhor te enche. Peça para que o Espírito Santo te encha. Confesse o seu pecado para Ele, se arrependa e volta para o princípio. E volta para o momento onde você aceitou Jesus, para o primeiro amor, quando você fazia tudo por Ele, quando você queria falar dEle, quando você queria manifestar a glória dEle, quando você estava apaixonado por Ele. E talvez no meio do caminho você se divorciou dEle. Talvez no meio do caminho você deixou Ele para trás. E você quis viver uma vida independente porque você queria viver outras coisas. Porque você queria viver outras paixões. Porque aquilo não te agradava mais. Porque passou. Confesse para o Senhor. Fale para Ele que você quer voltar para este lugar. Fale para Ele o quanto você o ama, quanto você o deseja. Volte para este lugar na presença do Senhor. Não saia deste lugar. Não há nada nesse mundo que o dinheiro possa comprar, que os prazeres neste mundo possa comprar, que os lugares que nós entramos possa comprar. Não há. Mas Ele está aqui nessa noite. E Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. E se você beber desta fonte, e se você mergulhar nessa fonte, rios de água viva vão começar a fluir do seu interior. E você vai começar a transbordar na vida de outras pessoas. A sua vida vai ser mudada. A sua vida vai ser transformada. E você vai viver coisas novas de Deus na sua vida. Perdoa, Pai, por todas as vezes que nós trocamos o Senhor, por todas as vezes, Pai, que nós deixamos o Senhor em segundo plano, todas as vezes que nós colocamos coisas, pessoas no seu lugar, Pai. Senhor, nos perdoa por todas as vezes, Pai, que nós fomos para longe do Senhor, querendo ser independentes, porque achávamos que não precisávamos do Senhor. Nós perdemos, Pai. Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a autoridade, Senhor. Restaura, Senhor, as vidas. Senhor, restaura as nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor. Senhor, é meu bem maior. Senhor, é meu bem maior. Não há nada, Senhor, comparado. Senhor,
Diga para Ele. Faça uma declaração de amor para o Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar que tu és quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E tu quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E tu és quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o meu Salvador. Aleluia, Senhor, te amamos. Não há nada mais precioso do que o Senhor. Não há nada mais precioso, nada que a gente possa comprar ou adquirir que a presença dEle. E quantas vezes nós temos trocado ela por coisas tão insignificantes que no momento pra gente é bom, mas isso nos afasta tanto da presença do Senhor. Que nós possamos cultivar essa presença e não trocar ela por nada, porque nós não sabemos. Quantas vezes as pessoas falam: Jesus vai voltar, mas Jesus vai demorar para voltar. Ele pode voltar para mim e para você daqui a pouco, daqui meia hora, daqui a 1 minuto. E nós precisamos estar preparados. Precisamos estar no nosso lugar, não saindo deste lugar, mas estar no lugar onde a presença do Senhor está, aonde Ele nos quer. Que você leve essa palavra no seu coração. Que você, se você precisa mudar as suas atitudes, que você mude elas, mas que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você. É tempo de restauração de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E o Senhor conta. Não precisarei voltar. Uma vez que eu já ouvi teu falar e tu és. E Ele precisa de homens e mulheres que se comprometam com Ele, que se posicione neste lugar e que cumpra a vontade dEle aqui na terra. Ele precisa de mim e de você. Por isso nós precisamos não ser mornos, mas ser quentes e poder oferecer algo e transbordar na vida de alguém. Que você beba realmente dessa fonte chamada Jesus. A mulher samaritana, quando ela estava ali no poço, que ela se encontrou com Jesus, Jesus foi até ela
E ali Jesus revela a vida daquela mulher, sobre a situação que ela vivia. Aquela mulher, ela tinha passado por vários casamentos, mas nada satisfazia o desejo do coração dela. Havia um vazio dentro daquela mulher. Mas no dia que ela se encontrou com Jesus, ela foi confrontada por Jesus. E ela saiu dali testemunhando, falando de quem Ele era. A vida daquela mulher foi transformada. Que nós possamos sair daqui nessa noite com a nossa vida transformada. Porque todo confronto na nossa vida precisa ter uma transformação. A Bíblia diz que o Senhor corrige quem Ele ama. E se Ele está nos corrigindo, é porque Ele quer fazer algo sobre a minha e a sua vida. E que nós possamos ser instrumentos na mão do Senhor. Amém? Senhor, eu te louvo nesta noite. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo por cada filho, por cada filha do Senhor que está aqui nesta noite. Cada homem e mulher que vão se comprometer com o Senhor, que vão se comprometer com o teu reino, que vão se comprometer nesse grande tempo. Senhor, nós somos os remanescentes do Senhor na terra. E nós estamos aqui para manifestar o teu reino, para levar a tua palavra, para libertar os cativos, os oprimidos, para trazer vida, Senhor, aonde não tem vida, trazer boas novas, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Senhor, eu quero voltar ao princípio de todas as coisas. Que o Senhor nos use como instrumentos, Pai, em nome de Jesus. Dai-me de beber, sem sede. Eu quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar e Amém. A palavra que não te toca, a palavra que não te incomoda, ela não veio do reino de Deus, não veio do trono de Deus. A palavra que te toca algo que você precisa mudar, que você precisa talvez olhar para dentro de você, que te mexe, essa palavra vem do trono de Deus e é a palavra que transforma. A palavra que transforma é a palavra que te toca e que te faz mudar. Quando você sente que você precisa mudar algo que a palavra falou com você, essa palavra veio do trono de Deus. E essa é a palavra que nós falamos, a palavra que transforma, que cura, que nos leva mais perto do Pai. Erga suas mãos. Oh Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje e para todo sempre. Amém. 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 A Lívia quer dar uma palavrinha rapidinho. Só antes de deixar um recadinho, sobe aqui, vem cá, pertinho. Terça-feira nós vamos ter nosso altar de adoração. Nós vamos chamar agora de altar de adoração, porque é um momento que nós temos feito realmente de entrega.
É o altar de adoração com a oração. Então você é nosso convidado. Se você tem algo para entregar para Jesus, se você quer adorar Ele de forma extravagante, de forma que você nunca fez, terça-feira às 20 horas. Sexta-feira nossa reunião de estudo, mas nessa sexta, por causa do feriado, nós também vamos estar repintando a nossa igreja. Diga adeus para esse piso, tchau. Então sexta-feira nós vamos ter, tá bom? Deus abençoe. Lívia? Irmãos, na sexta-feira a gente começou uma ação entre amigos para a gente adquirir uma cadeira nova para o nosso querido Vini, amém? E nós vamos estar sorteando em dezembro um bolo maravilhoso da Patrícia. Quem já comeu os bolos aqui, nós de aniversariante do mês, sabe que é uma maravilha, né? É um bolo de 2,5 kg, tá bom? Então a gente está vendendo os cartõezinhos por R$10. Então você que pode adquirir, procura a Patrícia no final. E também quero pedir quem pode nos ajudar a vender, tá bom? Porque nós precisamos vender 150 números, tá certo? Então quem puder pegar um bloquinho desse aqui, ó, tem 5 números. Se você puder ajudar a gente a vender, vai ser bênção, tá bom? Só falar com a Patrícia lá no fundo, dá um tchau aí, Patrícia. Porque aí ela anota o seu nome e vê se você vai comprar, se você vai ajudar a vender, tá bom? Obrigada, Deus abençoe, só isso. Amém. O povo de Deus é unido. Nós vamos conseguir. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Cumprimente quem está do seu lado. Diga: você é uma bênção. Você é meu convidado para terça-feira. E o culto está encerrado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Volte ao seu lar debaixo da bênção do Senhor.